noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus, né? Por mais uma sexta-feira, por mais um dia que a gente pode estar se reunindo, né? Para estudar um pouco da Palavra de Deus. Eu sou muito grato a Deus por esse momento e pela vida de todos vocês que também fazem parte, né, das nossas reuniões de crescimento. Hoje, voltando ao Antigo Testamento, Gênesis capítulo 40. Então a gente vai meditar hoje nesses 23 versículos do capítulo 40 de Gênesis, né? Semana passada a gente finalizou João 8, fizemos em 2 etapas, né? E hoje, Gênesis capítulo 40. Como de praxe, peço se já tem alguém conectado, favor dá um ok aí se o áudio está chegando bem, para que a gente possa dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Então vai pegando a tua Bíblia aí, para a gente poder começar o nosso estudo. Amém? Eu vou dar uma olhadinha aí então. Se já tem alguém conectado, só dá um ok no áudio aí, por favor, para a gente iniciar. Amém? Amém. Então, graças a Deus, aí já temos irmãos aí, amigos juntos. E já tive um ok aí. O que eu vi primeiro aí foi do Robson, grande amigo, grande irmão aí que está sempre me ajudando aí também nos estudos e a crescer como cristão. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Robson e de cada um de vocês também que está sempre com a gente aí. A gente faz para Deus, né? Mas a presença de vocês também é muito importante porque nos dá também um combustível, né? Para que a gente possa estar se esforçando durante a semana para poder trazer um estudo, né, substancioso, né? Com humildade, mas é de coração e com dedicação. Então, como eu falei para vocês, é Gênesis capítulo 40, certo? E a gente não vai dividir em sessões, tá? A gente vai fazer a leitura completa do capítulo, tá? E depois, sim, a gente divide em 3 partes, mas todo dentro de uma aplicação também, certo? 3 partes e uma aplicação. Eu convido vocês a gente fazer uma oração para pedir direção do Espírito Santo, para a gente iniciar o nosso estudo de Gênesis capítulo 40. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, te agradecemos por mais essa semana, por mais esse dia que está chegando ao fim, e também por a oportunidade de estarmos reunidos e ligados por Ti, Espírito Santo, para que possamos mais uma vez meditar na Tua Santa Palavra. Então somos gratos por isso. E também nesse momento viemos te pedir que você nos dê direção nesse estudo, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais, prepare os nossos corações também para receber a Tua Palavra, e que possamos também entender, praticar e dividir os ensinamentos que o teu sagrado texto, que a Tua Sagrada Escritura nos traz. Então nos ajuda, intercede por nós, que a gente possa estar realmente com o coração aberto e que possamos também estar guardando em nossos corações a Tua Santa Palavra. Amém. Então é isso, pessoal. Eu preparei aqui uma breve introdução, tá? Sobre o que tem pela frente aqui, certo? Nesses 23 versículos, tá? Esses acontecimentos, né, registrados aqui no capítulo 40, a gente viu no capítulo 39, né, quando José tinha sido preso, né, injustamente por uma falsa acusação da mulher de Potifar, né, que ele tinha vindo para o Egito, vendido por seus irmãos. Então ele chega ao Egito, ele assume um cargo importante na casa de Potifar, como responsável, né, pela casa e pelos bens de Potifar. Então a mulher de Potifar ali cria Potifar, que era o chefe da guarda, né, do faraó, assediou José. José se manteve fiel e firme,
negou, né, esse envolvimento, essa traição. Então ela faz uma falsa acusação. Então José nesse momento está preso, né, por essa acusação. O que nos deixa que nos deixou mais claro, e é bom a gente frisar aqui no capítulo 39, que foi muito mencionado, que Deus estava com José. Então essa frase foi a base do capítulo 39, tá? Então a gente entende que Deus estava com José no capítulo 39. Começa o capítulo 39 e finaliza também. Então José, mesmo estando na cadeia, preso, o autor, né, Moisés, enfatiza que Deus estava com Moisés. Perdão, com José. Moisés que escreveu o texto, perdão. Então aqui, esses acontecimentos eles são registrados, né, algum tempo após essa prisão. Certo? Nessa parte do trecho, o autor não enfatiza quanto tempo, né? Mas fala que é algum tempo depois, tá? Então aqui a gente vai ver dois funcionários, né? De uma grande importância ali do faraó, que são o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, né? Estão presos, né? Junto com José. E como o carcereiro já tinha confiado a José também a responsabilidade, né, de estar cuidando dos presos e da prisão, né? Então o que a gente vê? Que ele vai estar com esses dois funcionários do faraó, certo? E então, com a ajuda de Deus, José vai interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro chefe, né? E aí ele prevê que um deles vai ser reintegrado, né? Mas o outro condenado à morte, tá certo? Então esses acontecimentos vão preparar o caminho para José ser tirado da prisão, né? E para interpretar depois o sonho do faraó. Isso é já meio um spoilerzinho do capítulo que vem, tá? Então a gente consegue perceber que Deus permanece com José e José permanece fiel a Deus, né? Então a gente vê que o fechamento das portas da prisão, né, porque ele vai se manter preso ainda por um tempo, né, a gente vê que é determinado por Deus para que Deus venha abrir as portas do palácio para José, certo? Então uma breve introduçãozinha aqui, agora a gente vai entrar no texto, certo? Uma narrativa, não tem muitos mistérios aqui para ser desvendados, né? Uma narrativa bem clara. Então eu creio que a gente vai conseguir entender bem. Então eu convido vocês a pegar suas Bíblias e vamos então ao capítulo 40, do 1 ao 23. Amém? Então a palavra de Deus nos diz assim: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, entanto, estavam presos o copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha um significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer. E, em pouco tempo, produziram cachos de uvas. Eu tinha na minha mão o copo do faraó. Tomei os cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão de faraó. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias,
dentro de 3 dias o faraó o levantará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire desse lugar, pois foi trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo o tipo para Faraó, mas as aves vieram e comeram o cesto que estava sobre minha cabeça. José lhe disse: este é o significado dos sonhos. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Amém? Então, que Deus venha nos ajudar agora, para que a gente consiga aplicar, entender aqui essa narrativa do texto, certo? Então, como a gente fez aqui a leitura completa, a gente vai fazer, então, em 3 partes, tá? Aqui a primeira parte está enfatizando os prisioneiros importantes aqui que estavam junto com José, certo? A segunda parte, que é a maior parte, fala sobre os sonhos. E a última parte, que é a menor parte, nos traz o tempo e o propósito de Deus. Certo? E também uma breve aplicação, onde a gente vai trazer esses temas que está em Romanos 5, do 3 ao 5, que nos fala essa aplicação. Tribulações, perseverança, experiência e esperança. Romanos 5, do 3 ao 5, é o texto base para a nossa aplicação. Tribulações, perseverança, experiência e esperança. Tá? Então aqui falando sobre os prisioneiros importantes, certo? Que a gente vê aqui que esses prisioneiros, copeiro-chefe, padeiro-chefe, né? Aqui o texto nos fala que eles tinham ofendido o seu senhor, né? Então a gente sabe que os reis, né, em geral, eles temiam ser envenenados, né? Naquela época era o jeito mais fácil de se matar um rei, não era, né, muitas vezes não era por guerra, né, pela força do braço, mas o jeito mais fácil de conseguir era envenenando. Então a maioria dos reis temiam, né, ser envenenados. Então eles confiavam a sua própria vida a estes empregados, principalmente ao copeiro, né, que era o que experimentava, né, a comida e as bebidas antes, e também aqui o chefe dos padeiros, que era o responsável ali pela comida também, né. Então, portanto, ambos eles tinham acesso à intimidade do faraó e poderiam desempenhar um papel temível numa conspiração contra ele. Então, o que nos enfatiza aqui, quando fala que esses 2 empregados ofenderam o seu senhor, então certamente está ligado sobre isso, certo? Do mesmo modo, né, que esses funcionários eram de confiança, né, teriam que ser de confiança, né? O faraó confiava neles porque eles desempenhavam cargos importantes ali dentro da sua casa, né, cuidando do seu alimento, preservando a sua vida, né? Do mesmo modo também José era fiel e confiável ao capitão da guarda,
né, que confiou a José o cuidado destes oficiais do rei. Então a gente vê a importância também de José nesse caso, porque eram dois funcionários importantes do rei. Então certamente esse tempo, o autor não nos diz quanto tempo, mas eles estavam ali, podemos dizer que estava tendo uma investigação por trás dos panos, como se diz, certamente estavam investigando o que havia, né? O que havia acontecido, porque a gente não sabe nada sobre os detalhes, né? Da culpa e da inocência destes homens, né? Porque o texto não enfatiza o caso, mas como a gente viu aqui, por suas funções e a importância de suas funções, é isso que o texto nos explica aqui, o que a gente consegue extrair do texto, certo? Então, como a gente não sabe esses detalhes de culpa e da inocência deles, o que fica evidente para nós, muito evidente, é o fato, né, que esse aprisionamento, né, destes homens faz parte dos planos de Deus. Né? A gente sabe que tudo conspira, né, para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, nesse caso, José estava sendo fiel ao seu Senhor e fiel a Deus, certo? Então o que vai ficar evidente é que o fato, né, desse aprisionamento destes homens também faz parte dos planos de Deus. E aí eu convido vocês a ver Jeremias. Lá em Jeremias 29:11 nos diz assim: pois eu bem sei os planos que estou preparando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, mesmo a gente passando aí por um tempo difícil de pandemia, né, um tempo, a gente sabe que tudo está no controle de Deus. Tudo lá no céu não está em crise, né? Está em crise aqui, a gente na terra, certo? A gente tem que confiar que tudo está sob o controle de Deus. Amém? Então, como a gente viu aqui em Jeremias, né? Deus tem planos preparados para nós. Planos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro e uma esperança. Então, temos que crer, né, que tudo faz parte dos planos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Amém? E agora aqui nesse texto de Gênesis, né? Vemos que o momento, os sonhos, o tempo de espera, tudo se encaixa perfeitamente nos planos e no propósito de Deus. A gente vendo o contexto, não só aqui o capítulo 40, mas a gente como estudou o capítulo 39, a gente viu todos os acontecimentos, né? E também os capítulos anteriores, que José foi vendido por seus irmãos, né? Acaba chegando ao Egito, e aqui ele já estava ocupando um cargo importante, e agora ele está preso, mas o texto enfatiza que que Deus estava com José, e José permanece fiel a Deus, né? dando a honra e enfatizando que é Deus, aqui nessa parte do texto, enfatizando que é Deus que interpreta os sonhos, que é, né? Então a gente vê que José se mantém fiel a Deus também. Então aqui nesse momento a gente vê os sonhos, o tempo de espera, o momento, tudo se encaixa perfeitamente nos planos e no propósito de Deus. E certamente quando a gente, na próxima, quando a gente voltar para o capítulo 41, a gente vai ver tudo isso se encaixando nos propósitos de Deus. Amém? Então, sim, agora a gente vai entrar na parte que fala sobre os sonhos, né? É a parte que ocupa quase que 80% ou mais do texto, certo? Que fala sobre os sonhos, vai falar sobre ali aqueles os enigmas ali que José consegue, através de Deus, consegue interpretar.
A gente sabe que antigamente Deus falava por intermédio de sonhos, muito, né? A gente viu também há uns capítulos anteriores, quando Jacó estava fugindo, né, do seu irmão, ele se deita lá no deserto, e aí ele vê aquela escada, né, o sonho da escada. Então ali diretamente Deus fala com ele, ali não tem interpretação nenhuma, tá? Então a gente sabe que antigamente Deus falava por intermédio de sonhos. Mas o que fica muito claro, não só aqui em Gênesis, mas em toda a Bíblia, né, o que fica muito claro, que esse dom de interpretação, ele foi muito limitado aos profetas, né? Aos profetas da Bíblia. Então a gente vê que somente José e Daniel, somente esses dois tiveram, né, esse dom. E quando eles usam e quando eles interpretam, eles atribuem não a si, mas eles atribuem a Deus a revelação, né? E dão todos os créditos a Deus por isso. Então isso que é muito importante a gente ver, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque como a gente enfatiza aqui, a gente leu que essa parte dos sonhos ocupa aqui mais que 80% desse capítulo. Mas certamente, pessoal, a lição literária, o que a gente fala lição literária, é os ensinamentos que o próprio texto vai nos mostrar, certo? Então, por ser 80% do texto, a gente pode pensar que a lição literária está nessa parte. Mas não. A gente, minuciosamente analisando o texto, a gente vê que a lição mais importante desse texto não está nesses 80%, mas está ali entre os 20%, os 10% do início, mas principalmente a parte final, que agora a gente vai entrar. Tá? Por que eu digo isso para vocês, pessoal? Como a gente viu que é um dom, que não é um dom que foi... A gente sabe que tem muitos profetas, muitos profetizaram pela boca de Deus, certo? Também a gente sabe que o ciclo dos profetas se encerrou em João Batista, o próprio Jesus nos disse isso, tá? Mas aqui falando sobre os sonhos. Principalmente, pessoal, a gente vê que a lição literária aqui não está enfatizada nessa maior parte, que nos fala sobre interpretações, né? Os significados, o que significa ali os 3 cachos de uva, o que significa os pássaros, o que significa... E os sonhos. Então ocupa quase que 80% do texto ou mais, certo? Mas a lição literária, o que o autor quer nos passar através de Deus não é sobre isso. Até porque, para os que sonharam, não teria uma grande importância. Claro, eles estavam atribulados, José atribuiu a Deus e fala ali para eles que são pagãos, que têm uma outra crença, fala de Deus para eles. Então Moisés aproveita esse momento para falar, é só Deus que consegue realmente interpretar os sonhos. Então, dentro dessa parte, a gente vê Moisés, pode-se dizer, pregando ali o evangelho, pregando Deus para esses 2 pagãos, para esses egípcios. Tá? Então, o que a gente consegue ver? Que a lição literária não vai estar focada nesses 80% do texto, que vai nos falar sobre significados, interpretações e sonhos, né? Por que eu digo isso? Eu digo isso numa forma da gente aplicar o texto, da gente trazer um ensinamento para nós nos dias de hoje, para a gente aplicar o texto hoje na nossa vida. Porque sonhos, interpretações, significado de sonho, não tem por que nós, hoje como cristãos, tendo a presença do Espírito Santo, querer se preocupar, né, com o significado de sonhos, né? Infelizmente a gente vê, claro, cada um tem a sua, mas a gente vê cristãos aí acreditando em horóscopo, né? Cada um, né? Não estou julgando aqui, mas isso aí, pessoal, vamos cair na real, né?
Então é mais ou menos isso, certo? Interpretações, significados, sonhos, isso aí hoje para nós não tem uma importância, certo? A gente já está vivendo um outro tempo, a gente vive a fé na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, a gente tem que enfatizar isso, certo? Por isso que eu digo que a lição literária não está nessa parte sobre sonhos, sobre interpretações e significados. Não é isso que o texto quer nos mostrar, certo? Porque, como eu digo, hoje, a nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança, ela não está fundamentada nisso, em sonhos e revelações, em coisas ocultas. Né? Não tem por que a gente querer se preocupar ou querer... sonhou uma coisa estranha, vai lá, vai incomodar teu pastor, lá vai incomodar o teu líder lá. Ah, eu tive um sonho, e aí né? A nossa vida, a nossa fé, né? A nossa confiança não está fundamentada nisso. Sonhos, interpretações e coisas ocultas. Ela está fundamentada na palavra de Deus, está fundamentada nos ensinamentos de Cristo e nas revelações já registradas na Bíblia. Então não tem por que tu ir querer procurar uma agulha no palheiro, né? Se tu tem, né, uma caixa aqui com as agulhas inteiras para te servir. Não tem por que tu querer procurar, como se diz, pelo em cabeça de cobra, né? Quando tem um ditado que diz não, né? Então por isso que eu enfatizo isso para vocês, pessoal. Que aqui a lição literária do texto não está focada nesses 80%, 90% do texto. Tá? Porque para nós trazermos uma aplicação direta para a nossa vida, não é isso que vai nos edificar. Saber sobre o que sonhamos, saber sobre coisas que estão ocultas, significados de sonhos. Tá? Por que eu digo isso para vocês? Não é aqui eu estou falando por mim, porque nós já temos as promessas. Deus já prometeu tudo para nós. E o que Ele promete, Ele cumpre. Nós já temos as promessas, nós temos a Bíblia, que é a nossa bússola, né? Como a nossa bússola, para que a gente chegue às promessas. E temos o mais importante, que é o Espírito Santo, que nos guia. E isso já nos é suficiente. Certo? Então, o que essa sessão aqui, essa parte do sonho nos enfatiza sobre essas interpretações, sonhos, coisas ocultas aqui, é que a Deus pertence, é a Deus que pertence as interpretações, né? A Deus pertence dar os dons para quem Ele quer, porque também a gente não vai limitar, porque a gente sabe que é a Deus que pertence. Deus é imutável, o seu poder não está limitado, né? E somente não está limitado somente ao passado. Por que eu digo isso para vocês? A gente não pode também querer limitar o poder de Deus, achar que era só naquela época, tá? A gente está aqui focando, eu estou falando isso para vocês, focado aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 40 de Gênesis, tá? A gente não vai querer limitar ou querer dizer que Deus não vai dar dons, que Deus não vai dar revelação por sonho, não. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa parte de aqui, de quase que 90% do texto de Gênesis, não tá a importância, a grande importância disso. O que essa parte nos diz é que somente a Deus pertence essas interpretações. Tá? Então, mais uma vez eu digo, nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é imutável, seu poder não está limitado somente ao passado. Então, se Ele quiser revelar e dar este dom de interpretação a quem Ele quiser, Ele dá. Né? Ele pode dar, é Ele que sabe, certo? A gente não está querendo limitar ou dizer que Deus não vai dar mais interpretações de sonhos, não vai... Mas a gente tem que ser claro, porque tem certas coisas que vão acabar nos afastando do propósito e vão nos levar para o misticismo, certo?
Então, o que a gente vai enfatizar aqui, se Deus quiser dar um dom para alguém revelar um sonho, ou se Deus quiser te dar um sonho com um propósito, Deus vai te dar, o poder é dele, ele dá os dons para quem ele quer, conforme ele quer. Tá? Então, eu não estou querendo limitar, né, o poder soberano de Deus, tá? Mas a gente está focando aqui, sim, nessa parte do texto de Gênesis. Certo? Mas como eu estou dizendo para vocês, se a gente ficar focado nesse tipo de tema, revelação, interpretação, adivinhação, certo? Porque eu me lembro até uma vez eu convidei uma pessoa, né, para ir na igreja, e ela estava acostumada a ir numa certa denominação. E a primeira coisa que ela me perguntou, lá tem revelação? Aí eu disse, tem revelação, as revelações que já foram ditas por Deus, que Deus já revelou na palavra. Aí ela disse, não, porque eu vou em certa denominação, e lá eles te fazem revelações, falam coisas da tua vida que só tu sabe. Aí eu disse, para aí um pouquinho, né, vamos, como a gente sabe que é Deus que, se Deus quiser dar, ele dá, mas isso aí, quando eu vou para a palavra e caio nesse tipo de coisa, isso me afasta do que a Bíblia me diz. Certo? Porque quando a gente vai se apegar muito em revelação, em interpretação, em adivinhação, o que a gente vai nos tornar? A gente vai nos tornar que nem os egípcios. Nós vamos nos tornar pagãos. Certo? A gente vai ficar sujeito a interpretações, revelações profetadas vindas do homem, muitas vezes, maioria das vezes, tá? De fontes, de repente, que não são as fontes de Deus. Tá? Isso é uma coisa que, hoje em dia, infelizmente, uma grande parte, né, de chamadas igrejas que fazem um desserviço, né, infelizmente, acabam focando nesse tipo de coisa. Tá? Isso é a realidade, pessoal. Tá? Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Então, a gente não tem que procurar a igreja mais perto da nossa casa, vamos procurar a igreja mais perto da Bíblia. Uma igreja que prega a verdadeira palavra, que prega o que está escrito na palavra. Tá? Adivinhação, interpretação, isso aí é outro tipo de religião que faz. Tá? Eu não estou aqui para condenar ninguém, cada um segue o caminho que quer, mas a gente sabe que só um caminho leva a Deus, que o caminho é Cristo. Tá? Então, interpretação, adivinhação, revelação, tá? Se a gente ficar focado nisso, vamos nos tornar que nem os egípcios, vamos nos tornar pagãos, sujeitos a revelações e profetadas, né, vindas de fontes que podem não ser a fonte de Deus, pode ser outras coisas. Tá? Isso eu digo para vocês baseado na própria palavra. Amém? Então, nosso foco está em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Não tem que ser querer saber de adivinhações, de interpretações, de revelações. Revelação aqui, ó, já está aqui. Certo? Agora a gente vai entrar na terceira e última parte. O último versículo, um único e último versículo do texto, nos fala o seguinte. Parece não ter muita importância, né? Eu vou ler para vocês. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. A gente lembra que aqui no meio do texto José falou para ele, ó, não te preocupa, a revelação do teu sonho que Deus está me dizendo aqui é que o faraó vai te restituir ao teu cargo e tu vai ficar bem, mas pô, não te esquece de mim, cara, eu estou aqui injustamente, né? Fui vendido como escravo, estou aqui pagando uma culpa que não é minha, então não te esquece de mim. Tá? A gente viu aqui no meio do texto quando ele interpreta esse sonho, e aqui o último versículo, eu quero que vocês foquem aqui nesse último versículo comigo. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Então aqui o último versículo desse capítulo, do capítulo 40,
vai nos trazer uma grande observação e uma reflexão, né, sobre esse esquecimento aqui do copeiro do faraó, do rei. Como eu disse para vocês, quanto ao pedido de José, né, que fosse lembrado, né, e mencionado ao faraó: quando tudo estiver bem para ti, te lembra de mim. Aí a gente vai pensar, né? Primeiramente a gente pode pensar o quê? Podemos ver esse esquecimento como um ato de ingratidão ou de egoísmo da parte do copeiro, né? Porque tu vai pensar, José interpretou o sonho para ele ali, o cara esqueceu de José, cara, não falou nada, que o texto está dizendo que passou, né, dando um pulinho aqui só no capítulo 41, passou 2 anos e nada ainda, não falou nada de José. Então, primeiramente, olhando esse versículo, somente esse versículo, a gente vai dizer, isso foi um esquecimento, né? Foi propriamente um ato de ingratidão, de egoísmo da parte do copeiro. Também podemos fazer uma afirmação, né? Claro que uma afirmação baseada na palavra de Deus. O que a gente pode também tirar de lição desse versículo? Também a gente pode afirmar que não devemos colocar a nossa confiança nos homens. Então José não colocou a confiança nele. José permanece fiel a Deus, permanece fiel ao seu senhor, ali o chefe da guarda, né? A própria palavra de Jeremias 17,5 nos diz: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração de Deus. Certo? Não está somente aqui, está enfatizando que nossa confiança tem que estar em Deus, não nos homens, e não podemos afastar o nosso coração do Senhor. Então aqui Jeremias nos dá mais uma reforçada aqui nessa parte, tá? Primeiramente a gente pode ver então esse ato como um ato de esquecimento, um ato de ingratidão, um ato de egoísmo dessa parte. Ou afirmarmos pela palavra de Deus que a gente não deve colocar a nossa esperança, a nossa confiança nos homens, como a gente viu Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Tá? E dentro desse mesmo contexto a gente vê que a desilusão com os homens deve nos levar para o amor e para a fidelidade de Deus. Então, quando viemos ter desilusões com o ser humano, devemos nos aproximar mais de Deus. Porque isso a gente vê muito hoje em dia, pessoas que têm aí um desafeto, uma desilusão com alguém na igreja, e acaba se afastando por conta das pessoas, acaba não congrega mais, ou acaba tendo ressentimentos e conservando aquele ressentimento na sua alma. A gente sabe que o ressentimento resseca a alma. Então, o que a gente pode também afirmar que a desilusão com os homens, aqui José teve essa desilusão, aqui passou 2 anos esperando ele, mas José se aproximou de Deus. José não se afastou, não ficou... O texto não mostra aqui que José fica dizendo, Deus, que o copeiro não falou nada. Não, a gente vê que essa desilusão com os homens deve nos levar para o amor e para a fidelidade de Deus, como o Salmos 118:8 nos fala. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. E por fim, aqui, creio que está a cereja, como se diz, a cereja do bolo, né? Com certeza aqui está a lição literária, aqui uma lição que vai ser mais enfatizada e que a gente vai conseguir trazer uma maior aplicação para a nossa vida. Apenas um versículo aqui a gente vai conseguir extrair. Né? Claro que todo o texto vem nos trazendo aplicações e ensinamentos, mas aqui, como eu falei para vocês, um versículo
nos traz essa aplicação. E por fim a gente vê o quê? Que devemos esperar em Deus, pois o seu tempo de agir não é o nosso. Tá? Então a gente vê que o esquecimento do copeiro, do faraó, estava dentro do cronograma divino de Deus. Isso é o que fica mais claro. José continuou na prisão, né? Mais 2 anos ele fica preso aqui, como a gente vai ler todo o contexto, né? Quando a gente chegar no capítulo 41, a gente vai ver que passou 2 anos disso. Tá? Então José continuou preso ainda mais 2 anos, certo? Mas neste tempo, Deus preparou a oportunidade certa e o caminho que levaria José da prisão diretamente para o palácio do faraó, para que ele viesse ser o governador do Egito. Então aqui, como a gente viu, a grande lição literária desse texto aqui, que vai nos trazer uma grande lição e uma esperança nos nossos corações. Devemos esperar em Deus, pois o seu tempo de agir não é o nosso. Certo? Aqui, numa breve aplicação, como eu disse para vocês, Romanos 5. Te convido aí a pegar a tua Bíblia e vamos dar uma chegada aqui no Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículos 3, do 3 ao 5. Desculpa aí, aqui. Romanos 5, do 3 ao 5. Então esse texto de Romanos aqui é o texto base para a nossa aplicação. Tá? Então aqui Romanos 5, do 3 ao 5 nos diz assim, ó. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Tá? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Tá? O que o texto pode nos trazer aqui numa aplicação? Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida para que possamos aprender a servir e para que venhamos a crescer. Então Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida para que possamos aprender a servir e para que venhamos a crescer. Tá? Essa aplicação que o texto aqui do capítulo 40, né, e o contexto dentro de 39, 40 e 41 também nos traz. E com certeza não somente para José, mas para mim e para você. Então quando Deus está nos colocando em situações difíceis, né, Ele está nos preparando para que a gente possa aprender a servir a Ele, né, de uma forma certa e também para que a gente venha crescer nas dificuldades. Também a gente consegue aprender aqui com esse texto numa aplicação direta para nós. Devemos sempre ser fiéis ao servir a Deus. Devemos sempre ser fiéis a servir a Deus, mesmo que estejamos
em situações adversas. Então, temos que ser sempre fiéis ao servir a Deus, mesmo quando, né, estejamos em situações adversas. Outra coisa aqui também que nos fala, que as dificuldades fazem parte do plano de Deus para que possamos nos fortalecer. As dificuldades fazem parte do plano para que possamos nos fortalecer. E aqui também uma revelação linda, que certamente o texto nos traz, essa revelação e essa aplicação, revelação vinda de Deus, da palavra de Deus, que nos diz que Deus dirige os eventos dos céus e da terra para nos fazer crescer. Então aquele que confia em Deus não se decepciona. Como o próprio texto aqui que a gente leu de Romanos 5,3 nos diz. Certo? E aqui a parte mais linda e perfeita que a gente pode extrair também aqui e trazer uma aplicação para a nossa vida. O tempo e a vontade de Deus é perfeita e agradável para nós. Então, independente do que vier acontecer, a gente tem que ser fiel a servir a Deus, certo? A gente tem que saber que essas dificuldades vão nos fortalecer, certo? Porque Deus dirige tudo, como a gente viu no início, nada está fora do controle de Deus. Amém? E o tempo e a vontade de Deus é perfeita e agradável para todos nós. Te convido aqui a seguir Romanos ainda, tá? Só dá um pulinho aqui no capítulo 12. Romanos 12, versículo 2 nos diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então a gente pode estar passando por situações difíceis, mas não vamos nos moldar ao que o mundo diz para fazer. Vamos nos manter firmes, porque deixar que Deus nos mostre a sua boa e agradável e perfeita vontade para nós. Tá? Eclesiastes 3:1 também nos diz. Eclesiastes 3:1, depois de Provérbios. Eclesiastes 3:1. Né? O tempo e a vontade de Deus são perfeitas e agradáveis para nós. E Eclesiastes 3:1 nos diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então a gente vê que José estava passando por atribulações, por situações difíceis, mas ele estava crescendo e sendo moldado por Deus. Ele se manteve fiel, né, ao servir a Deus, mesmo quando estava em situações adversas. E a gente vê também que essas dificuldades, né, fizeram José crescer. E também a gente vê que todos os eventos foram dirigidos por Deus para que José viesse crescer segundo a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Então essa aplicação certamente, como eu falei para vocês ali, se a gente fosse botar o foco nos 80% do texto que vai nos falar sobre os 3 cachos de uva, que é uma interpretação, que é um sonho, que é uma revelação, a gente ia perder aqui, que eu creio que é o mais importante, certo? Que Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida, para que possamos aprender e servir, né, a Deus, e que a gente possa crescer, né, nessas situações difíceis. Deus vai nos botar em situações difíceis, mas a gente deve sempre se manter fiel, mesmo que a gente esteja passando por situações difíceis. Pois é com as dificuldades,
né? As dificuldades também fazem parte dos planos de Deus para que a gente possa se fortalecer, se aproximar mais dele, falar para ele que a gente é dependente dele, certo? E a gente sabe que o tempo e a vontade de Deus são perfeitas e agradáveis para nós. Amém? Encerramos aqui então, Gênesis capítulo 40. Meu pedido aqui para Deus, para o Espírito Santo, é que esse humilde estudo venha ser uma semente no teu coração, que o Espírito Santo esteja preparando o teu coração, que possa ser proveitoso, que possamos trazer um aprendizado, né, uma aplicação para a nossa vida. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês que tem participado dos estudos, certo? E semana que vem, se Deus permitir, retornamos ao Novo Testamento para estudar João capítulo 9. Amém? Então, o que eu mais desejo nesse momento é que esse humilde estudo venha trazer um proveito para a tua vida, né, para nossas vidas, e que a gente possa botar em prática o que a gente aprendeu hoje aqui, que a palavra de Deus vem enfatizando para nós, e que a gente, botando em prática, também a gente consiga a dividir, né, que a gente não venha guardar o conhecimento, né, só para nós, que a gente possa estar também pregando a palavra, o amor de Deus para todos. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração para a gente agradecer esse momento tão maravilhoso que é estar estudando a palavra de Deus, e mesmo que à distância, né, a gente está ligado pelo Espírito Santo de Deus. Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está aqui conosco, viemos te agradecer, Senhor, por esse momento, onde viemos meditar na Tua palavra, e o que a gente deseja nesse momento, Senhor, é que venhamos aprender e ser moldados como José, que a gente possa, mesmo passando por momentos difíceis, a gente venha saber que a Tua vontade é perfeita e agradável para nós. Que a gente possa, Senhor, estar sendo moldado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Te peço também que você venha abençoar a cada irmão que está participando dos nossos estudos e a cada pessoa também que vai ver depois assistir essa gravação. Que você venha abençoar a vida de cada um e as suas famílias também. Que o Senhor possa também estar acrescentando mais pessoas, Senhor, nessa seara, nessa colheita, nessa semeadura da Tua palavra, porque a gente sabe que os tempos estão chegando ao tempo que nosso Senhor Jesus vai vir e buscar a sua igreja, e que a gente possa, Senhor, estar preparados, assim como José teve preparado todo esse tempo, para quando Deus colocou ele lá, Senhor, como governador do Egito, ele pôde fazer também a vontade de Deus. Então que você nos molde e nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Amém. Que a gente consiga entender isso. Amém. Muito obrigado, pessoal. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que tu possa estar cada vez mais meditando na palavra, te alimentando dela, e com certeza quando tu vier abrir a tua boca para falar dela, o Espírito Santo vai botar essas palavras na tua boca e tu vai também fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável para todos nós. Um abençoado final de semana. Se Deus permitir, então semana que vem, João capítulo 9. Deus abençoe o abençoado final de semana.